Olá, estudantes da terceira série do ensino médio. Nesse vídeo a gente vai fazer começar a retomada dos assuntos deste primeiro trimestre. Nesse vídeo especificamente a gente vai retomar o assunto de estatística, né? A gente já retomou anteriormente o assunto de juros, hoje a gente vai retomar a estatística, tá? Para a gente poder relembrar todos esses conceitos, para poder fazer um fechamento de tudo que a gente viu no trimestre, essas 3 aulas de retomada. Então vamos lá, o que a gente vai relembrar hoje? Vamos revisar o conceito da média, né, que nós já conhecemos, né? Nós temos a média aritmética e a média ponderada, que na verdade é uma média só, né? Nós vamos ver o conceito de variância, né? Relembrar esse conceito de variância que é muito importante, porque a gente viu que uma média pode dar uma falácia, ou seja, dar uma impressão que todos os valores estão próximos da média, então a variância e o desvio padrão vão facilitar a nossa compreensão dos dados que a gente trabalhar. Tranquilo? Então vamos lá. Primeira coisa, vamos pensar. Qual é a importância de compreender os conceitos estatísticos no nosso cotidiano? Extremamente importante, gente. A gente vê, a maioria das coisas que a gente vê na televisão são utilizados, por exemplo, no telejornalismo, comparações estatísticas. Quer, por exemplo, uma pesquisa de opinião, né? Uma pesquisa, por exemplo, de intenção de voto, ou que o pessoal gosta ou não gosta daquele político que está no poder, e também tem outras questões, por exemplo, a conformidade de peças, por exemplo, duração de materiais, que quando você vai comprar um equipamento eletrônico, uma lâmpada, por exemplo, ela tem uma durabilidade média. E essa durabilidade média é feita exatamente calculando a média aritmética, a variância e o desvio padrão. Que uma lâmpada pode, dependendo do caso, né, uma lâmpada mais moderna, durar até 10.000 horas. Como é que foi feito isso? Foi feito um ensaio estatístico e se chegou que a média aritmética dela seria 10.000 horas. E daí tem um que a gente chama de desvio padrão, né? Quantas horas a mais ou quantas horas a menos ela poderá durar, mas a grande maioria vai durar 10.000 horas. Então, a aplicabilidade dos conceitos estatísticos são enormes e muito importantes na nossa vida. Sem falar, por exemplo, na nossa vida profissional, que dependendo da área, você vai utilizar ainda mais esses conceitos estatísticos. Então, vamos relembrar. A média aritmética, então, vai ser o quê? A somatória de todos os valores dividido pelo número desses valores. Por exemplo, se eu somar 10 valores diferentes, o número dele vai ser 10. E eu vou pegar cada um desses 10 fatores e somar. Então, aqui eu tenho a somatória de I até N. O N vai ser o número de elementos. Por exemplo, no meu exemplo, 10. Então, a gente vai fazer o primeiro elemento mais o segundo mais o terceiro até chegar no 10º. Dividido por 10, nós vamos ter o valor da média. Bem fácil, não é verdade? Quando nós temos a média ponderada, ou também quando a gente usa intervalo de classe, no caso, por exemplo, eu vou fazer uma pesquisa sobre a altura dos alunos de uma determinada sala. Eu não posso colocar a altura separadamente, não é verdade? Por exemplo, se eu vou falar uma pesquisa numa empresa, o número de filhos, eu consigo colocar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 filhos. Mais que 6 filhos, a gente coloca 6 ou mais, vai ser fácil. Agora, as alturas não vai poder fazer isso, então a gente usa intervalo de classe. Daí, quando acontecer isso, por exemplo, de 1,60 m a 1,65 m, de 1,65 m a 1,70 m, e assim sucessivamente. Daí, como é que a gente calcula a média? Utilizando esta fórmula aqui, que daí a gente, em cada um dos intervalos, a gente vai ter que achar o que a gente chama de valor médio, né? Por exemplo, 1,65 m mais 1,60 m dividido por 2, que vai ser o valor médio. Que nesse caso vai ser, como a nossa média ponderada, vai ser o produto desse valor médio pelo número de vezes que acontece aquela altura. E assim sucessivamente, todos os valores que a gente vai ter, dividido pelo número total que eu tiver. Tranquilo, não é verdade?
E a média ponderada, que elas são bem parecidas, né? Só que em vez do valor médio agora é o peso, né? O peso de cada um. A gente conhece bastante a média ponderada quando você faz, por exemplo, alguns professores utilizam média ponderada para calcular a média trimestral, no caso, hoje em dia, né? Ou também, em alguns concursos, nós vamos ver que determinadas provas têm um peso maior do que outra para fazer a média final, por exemplo, de um candidato. E outras aplicações que a gente pode fazer que vão ser bastante interessantes. Então aqui a gente pega o peso, né? Qual o valor que vai valer aquela questão em relação ao valor da nota, por exemplo, o segundo peso e o valor da nota e assim sucessivamente, dividido agora não pelo número, e sim pelos pesos que a gente tem de cada um deles, né? Tranquilo, gente, bem fácil a questão. Daí a gente diz assim, como eu falei, mas a média pode enganar, porque eu posso ter valores extremos, né? E esses valores extremos vão alterar o valor da média, pode dar uma falseada na hora da gente analisar os valores. Então, às vezes, é mais interessante a gente utilizar outros dispositivos. Por exemplo, a mediana. Que a mediana a gente separa o quê? Eu tenho um rol de medidas, né? E eu quero achar o valor médio, exatamente o valor no meio entre todas as medidas. Essa medida é também uma medida de tendência central, assim como a média, e ela é bastante interessante. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho um conjunto de dados aqui, tá? E para eu achar o valor mediano, é exatamente o valor que divide a sequência em duas partes iguais. Vejam que ele está na forma de um rol, ou seja, ele vai do menor para o maior. Poderia ser também do maior para o menor também. Tranquilo? Tanto que a mediana vai ser exatamente o valor central. Nesse caso só tinha um valor, por quê? Porque eu tenho um número ímpar de valores, ou seja, eu vou ter a mesma quantidade aqui e a mesma quantidade aqui. E quando for par, o que eu vou fazer? Eu vou ter dois valores centrais daí. Então, daí o que eu vou ter que fazer? Tirar a média aritmética entre os dois. Somo esse mais esse e divido por 2. Tranquilo, gente? Entendido? Relembramos essa questão da mediana, que é bastante interessante. Uma outra medida também de tendência central importante para nós é a moda, né? A moda é o valor que mais aparece, né? Um valor que esse termo moda é muito comum a gente falar, né? Moda de roupa. Porque a grande maioria das pessoas naquela estação usam aquele determinado vestuário. Na estatística, saiu da estatística esse conceito. A moda é aquele valor que mais aparece, né? Então, por exemplo, lá, quando eu tenho vários valores, é fácil identificar. Eu leio aquele valor que mais apareceu, é o valor da moda. Então, agora vamos praticar agora o exercício. O exercício do Enem, muita gente diz assim, mas estatística não cai no Enem. Tem muita coisa. E o Enem é um exemplo fabuloso sobre o que eles usam de estatística para utilizar. Tanto que, se você marcar as questões no chute, isso faz baixar a tua nota, porque eles vão ver, dentro de um processo estatístico, vão vendo lá qual a sua tendência. Então, até ali é levado a estatística, claro, com uma estatística bem mais profunda do que a gente está falando aqui. Então, vamos ver aqui. Ao iniciar suas atividades, um assessorista registra tanto o número de pessoas que entram, como o número de pessoas que saem do elevador em cada um dos andares do edifício onde ele trabalha. O quadro apresenta os registros assessoristas durante a primeira subida do térreo, de onde partem, e mais 3 pessoas no 5º andar do edifício. Com base nos dados deste quadro, qual é a moda do número de pessoas no elevador durante a subida do térreo ao 5º andar? Daí nós temos esses dados aqui. Lembre, nós estamos querendo saber a moda. Vai ter pessoas, no térreo tem 4 pessoas que entram no elevador, não tem nenhuma que sai. Agora as outras eu vou deixar vocês pensarem. Daí vocês vão ver quantas pessoas. Aqui no térreo eu já vou fazer com vocês, são 4. Quantas pessoas vão ter no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto e no quinto? Daí vocês vão ver o valor que mais se repete. No caso do Enem, gente, essa é uma questão simples,
Mas vocês vejam que tem um enunciado enorme e que você vai ter que interpretar. Nesse caso não é muita matemática pesada, estatística pesada, mas a interpretação. Vou dar um tempinho para vocês resolverem e já voltamos a conferir. E aí, galera, conseguiram resolver? É um exercício de interpretação fabuloso. Vamos lá, então. Então, aqui eu já tenho a resolução dele. Ó. No térreo tinha 4 pessoas. No primeiro andar entraram mais 4, mas saíram 3. Ou seja, o saldo é 1. Com os 4 que já estavam, permaneceu 5. 5 entrou 1 e saiu 1, então permaneceu 5. Entrou 2 e saiu 2, permaneceu 5. Entrou 2 e não saiu nenhuma, então ficou 7. Entrou 2 e saiu 6, então o saldo 4, diminuiu 4 aqui, então, portanto, ficou 3 pessoas. Agora, analisando os saldos de pessoas em cada andar, entre o que saiu e o que entrou, nós temos esses valores. O valor que mais apareceu é exatamente o 5, portanto a moda é 5. Nós dizemos essa daqui é a moda quando tem um valor só, a gente diz que é a moda, né? Quando nós temos 2 valores que se repetem no mesmo número de vezes, bimodal, trimodal se for 3 e assim sucessivamente. E se não tiver nenhum valor se repetindo, gente, o que vai ser? A gente chama que ele é amodal. Tranquilo? Vamos para o exercício 2 agora. Uma pessoa está disputando um processo de seleção para uma vaga de emprego em um escritório. Em uma das etapas desse processo, ela tem que digitar 8 textos. A quantidade de erros dessa pessoa em cada um dos textos digitados é dado por esta tabela aqui. Tranquilo?
Então lá, o texto 1 teve 2 erros, o 2 nenhum, o 3, 2 e assim sucessivamente. Só o conserto aqui é 8, sem uma falhazinha ali que tem 5 erros. Passei essa tabela para cá para facilitar, aqui eu já consertei, né? Nessa etapa de processo de seleção, os candidatos serão avaliados pelo valor da mediana do número de erros. Qual é a mediana dos números de erros cometidos por essa pessoa? Lembra, a mediana é aquilo que divide exatamente todos os valores na metade. Então, vou dar um tempo. Primeiro, vocês precisam organizar ele numa forma crescente ou decrescente, vocês vão ver. E depois vocês vão ver o valor que divide exatamente o meio desse rol de medidas. Vou dar um tempinho para vocês resolverem e já voltamos a conferir. E aí, galera, tudo bom? Conseguiram resolver? Era só colocar em ordem crescente, então vamos dar uma olhadinha aqui. Então aqui nós temos os textos, números de erros. Colocando eles na forma de um rol, ficou 0, 2, 2, 3, 4, 5 e 6. Como o número de valores são pares, nós vamos pegar os dois centrais e vamos tirar a média aritmética entre os dois. 2 mais 3 dividido por 2 vai dar 2,5. Portanto, a mediana é 2,5. Facílimo, né? Veja, exercício do Enem, que a gente tem muito medo, às vezes é você conhecer o conceito e ter calma na interpretação para poder responder. Tranquilo, gente? Vamos agora relembrar a variância. A variância, então, nós vamos pegar o valor médio, ou o valor da média, e descontar daquele valor. Então, o valor da classe que a gente vai trabalhando, ou do rol, menos o valor da média elevado ao quadrado, segundo valor menos o valor da média ao quadrado, e assim sucessivamente, dividido pelo número de questões.
Essa é a maneira da gente calcular a variância. E o desvio padrão, o que seria? O valor da variância tirado raiz quadrada. Esse valor será o valor do desvio padrão. Tranquilo? Vamos agora então para o nosso último exercício do nosso vídeo de hoje. Os dados a seguir são as quantidades de empregados de 5 empresas. 6, 5, 8, 5 e 6. Qual é a variância da quantidade de empregado dessas 5 empresas apresentadas? Então, vocês primeiro vão calcular qual é a variância que nós vamos ter ali. Relembrando, então, primeira coisa que a gente tem que fazer, calcular a média, para daí a gente conseguir. E daí eu vou começar aqui com vocês. Pegar este valor menos a média elevado ao quadrado, mais esse valor menos a média elevado ao quadrado, tudo isso dividido pelo número de elementos. Tranquilo? Tempinho para vocês resolverem e já voltamos a conferir. E aí, galera, tudo bom? Conseguiram resolver fácil essa questão e bastante interessante, né? Então, vamos lá. Nós temos essas quantidades de empregados dessas 5 empresas, né? E agora a gente vai calcular a média desses valores para a gente poder calcular a variância, que é o nosso objetivo. Então, somamos todos os números de empregados de cada uma das empresas, dividimos por 5, são 5 empresas. Então, portanto, deu 30 dividido por 5, a média, portanto, vale 6. Agora, vamos calcular a variância. A variância eu vou fazer o valor de cada uma, por exemplo, da primeira empresa, 6 menos a média elevado ao quadrado, nesse caso 0 ao quadrado, 5 menos 6 ao quadrado, lembrando, né, o número elevado ao quadrado vai dar positivo. Isso, consequentemente, para todos os outros valores, ficamos com essa daqui, que seriam os valores dos desvios de cada um dos empregados.
Agora, fazendo esta somatória que deu 6, dividido por 5, portanto, a variância é 1,2. Tranquilo, gente? Essa foi a nossa retomada de estatística. Nós relembramos o conceito de média, de mediana, de moda, de variância e de desvio padrão. Foi bem tranquilo, aplicado em situações problema, principalmente nos exercícios envolvendo o Enem. Nesse vídeo a gente falou da retomada 1 de estatística. Espero que vocês tenham gostado e até breve.